Vamos lá, caras. O último conteúdo aí, diagrama de fases, que envolve tudo que a gente viu e mais um pouquinho, tá ok? Inicialmente eu queria me desculpar com vocês por ter falado algo que não é completamente verdade, tá? Eu disse para vocês que a água ela evapora a 100 graus Celsius e que ela solidifica a 0 graus Celsius, ou ela funde a 0 graus Celsius, tá? Isso não é necessariamente verdade, tudo bem? Ah, professor, quer dizer que você nos enganou? Não, cara, calminha. Eu simplesmente não contei toda a verdade. A água, ela evapora a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius quando a pressão ela é de 1 atm, ou seja, é a pressão ao nível do mar, a pressão atmosférica normal, tá bom? Então, em condições normais, a água evapora próximo a 100 graus Celsius e congela próximo a 0 graus Celsius. Mas, professor, isso quer dizer que a pressão atmosférica, ela interfere no ponto de fusão e no ponto de ebulição? Interfere, tá? E como é que a gente pode demonstrar isso? De uma forma bem simples. Imagine aí uma vasilha de água, tá? Cheia de água. Na superfície dessa água nós temos aí as moléculas de água juntinhas, tá? E em todo o líquido. Só que é o seguinte, essas moléculas aqui, elas estão em contato direto com ar atmosférico, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, tá ok? E essas moléculas de ar atmosférico, elas exercem pressão sobre a superfície da minha água. Então, quando eu esquento aqui a minha água, eu forneço energia a ela. E essas moléculas de água, elas vão querer se desprender, tá? Então, elas vão ganhar energia suficiente e quando alcançarem a temperatura de 100 graus Celsius sob a pressão de 1 atm, que é a pressão que essas moléculas de ar atmosférico estão realizando, elas vão conseguir se desprender. E nós vamos ter o processo de vaporização via ebulição, não é verdade? Agora, professor, o que é que aconteceria se eu conseguisse diminuir a pressão que o ar atmosférico faz sobre essa superfície? Eu acho que você já sabe essa resposta. A temperatura de ebulição, ela diminuiria também. Mas por que ela diminuiria? Porque eu precisaria de bem menos energia, a água precisaria estar bem menos quente para que as moléculas conseguissem se libertar, já que a pressão que o gás atmosférico faz sobre essa superfície não seria tão grande. E onde é que a gente observa isso? Por exemplo, você pode observar isso ao subir numa montanha. Se você pegar e escalar uma montanha e lá em cima for fazer um assado, você vai ver que a sua água ela vai ferver bem mais rápido, tá? Porque ela não vai precisar chegar a 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica lá em cima ela é bem menor. Ela é menor que 1 atm. 1 atm é menor, tá ok? Sendo menor, a água vai poder se libertar de forma bem mais fácil, tá? Outra coisa que a gente usa a nosso favor, que envolve pressão e temperatura de ebulição, pode ser estudado aqui também. Por exemplo, você já ficou curioso sobre a panela de pressão? Por que o pessoal utiliza a panela de pressão se ela é tão perigosa? Caras, é o seguinte, a panela de pressão ela deixa pouquíssimo ar escapar. Consequentemente, essa água aqui dentro ela vai começar a evaporar e vai gerar uma alta pressão de vapor aqui dentro, tá? Essa pressão ela vai ser exercida sobre a superfície do líquido. Então, a pressão aqui dentro ela é muito maior do que 1 atm, tá? É uma pressão bem alta. Então, vou botar aqui, ó. Ela é maior do que 1 atm. Sendo maior que 1 atm, ela vai impossibilitar que as moléculas de água consigam se libertar com tanta facilidade. Então, as moléculas de água não conseguindo se libertar, a temperatura de ebulição ela vai ser bem maior que 100 graus Celsius. Para você saber, ela é mais ou menos 113 graus Celsius, tá ok? Então eu vou precisar de bem mais energia para conseguir fazer essa água evaporar, tá? Ah, professor, e o que é que isso me possibilita de benefícios? Caras, isso daqui faz com que essa água esteja mais quente e, consequentemente, transfira mais calor para o objeto que está nela, feijão, arroz e etc, tá? Então, os nossos condimentos aí, eles vão ferver, eles vão cozinhar
forma bem mais rápida, tá? Essa relação entre pressão e temperatura, ela dá origem a uma coisa que chamamos de diagrama de fases. Então, um diagrama de fase é basicamente um gráfico de pressão versus temperatura, onde nós temos 3 curvas, tá? Essa curva aqui, ela é chamada de curva de fusão ou curva de solidificação, tá? Essa curva aqui é chamada de curva de vaporização. E essa curva aqui, ela é chamada de curva de sublimação. Tá? Elas dividem as regiões onde a água se encontra completamente em estado sólido, líquido ou gasoso. Tá, ok? Elas são os pontos de interface. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, caras, ó, que a curva de vaporização ela é formada por todos os pontos ou por todas as temperaturas de ebulição que a água pode apresentar, tá? Como assim? Olha só, a 100 graus Celsius a 760 milímetros de coluna de mercúrio de pressão, nós vamos ter que a nossa água ela vai evaporar a 100 graus Celsius. Se eu diminuo essa pressão, aqui eu botar uma pressão menor, tipo 720, nós vamos perceber que a temperatura de ebulição também diminui para um valor menor que 100. E isso é pela explicação que eu dei, tá? Então, essas curvas aqui são formadas, pelo menos essa aqui é formada por todos os pontos de vaporização que eu conheço, tá ok? Então, para uma determinada pressão, a minha água ferve a tal temperatura. Para outra pressão, ela ferve a outra temperatura. Então, isso daqui é basicamente a curva formada por esses pontos, tá? Nesse estado aqui, nós dizemos, nessa curva, que a água coexiste estado líquido mais gasoso, tá bom? A curva de fusão ela tem o mesmo propósito. Ela vai me dizer para quais temperaturas e para quais pressões a minha água ela solidifica ou funde, tá? Ou passa do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Por exemplo, se eu tiver aqui a 0 graus Celsius, a pressão em que ela congela é de 760 milímetros de coluna de mercúrio, que é basicamente 1 atm. Ou seja, se a pressão atmosférica for de 1 atm, que é 760 milímetros de coluna de mercúrio, a minha água congela a 0 graus Celsius. Tudo bem? Essa outra curva é a curva de sublimação. Então aqui vão estar os pontos onde a minha água passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, tá? Então esse caminho aqui é o caminho do sólido para o gasoso, tá? Voltando é do gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido. Esse caminho aqui é para passar do líquido para o gasoso e voltando é do gasoso para o líquido. Esse caminho aqui é para passar do líquido para o sólido e esse caminho aqui é para passar do... Desculpa, é o contrário, né? Passar do sólido para o líquido e voltando do líquido para o sólido, tá ok? Então, se eu pegar qualquer ponto de água nessa região aqui, com certeza a minha água vai estar no estado sólido, tá? Se eu pegar qualquer ponto nessa região aqui, ela vai estar no estado gasoso. E se eu pegar em qualquer região aqui, ela vai estar no estado líquido, tá? Professor, o que seria esse ponto aqui no meio? Esse ponto aqui no meio, ele é chamado de ponto triplo. Como assim, professor? Ponto triplo. É nesse estado específico que corresponde à temperatura de 0,01 graus Celsius e 4,58 milímetros de coluna de mercúrio de pressão, que eu consigo ter água ao mesmo tempo nos 3 estados. É uma coisa bacana. Eu consigo ter água, líquido, sólido e vapor ao mesmo tempo, em um único ponto, tá? Além desses, esse gráfico aqui não mostra, mas eu tenho um ponto chamado ponto crítico, que eu vou representar por PC, tá? Quer dizer que a partir desse ponto não existe mais distinção entre gás e líquido, tá ok? Não é possível mais fazer a conversão de um para o outro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de gás,
tá bom? Não é possível haver condensação ou vaporização, tá? A gente não consegue definir de fato o que seria aquela substância, tranquilo? Então, ó, resumindo, se eu achar o meu líquido em qualquer região dessa, ele vai estar no estado sólido. Em qualquer ponto dentro dessa região líquido, em qualquer ponto dentro dessa região vapor. Em cima dessa curva, eu vou ter o líquido coexistindo com o gasoso. Em cima dessa curva, o líquido coexistindo com o sólido, ou seja, vai estar havendo conversão. E nessa curva, o sólido coexistindo com o vapor, tá ok? Essas curvas são os momentos de passagem de um estado para outro.